Bom, gente, boa tarde. Eu não tenho aquele slidezinho de apresentação de palestrante, mas tem duas curiosidades, são quase alertas, assim. Primeiro, que eu sou uma pessoa bastante atrapalhada. E estou preocupado, inclusive, com esse espaço que tem aqui atrás. Então, se vocês quiserem ficar com o celular na mão, pode ser que vocês peguem eu caindo nesse negócio aqui. Eu vou tentar não me mexer muito, porque eu sou bem atrapalhado. E a segunda curiosidade eu esqueci, porque eu tenho TDAH, então déficit de atenção, então eu já esqueci a segunda que eu tinha para falar. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre dois design patterns importantes, que é o Factory e o Strategy, quando usar e principalmente quando não usar. Na verdade, eu tenho que usar o passador de slide, né? Falando de usar, vamos usar o passador de slide. Que, nesse momento, não está... Alguém consegue me ajudar aqui com o passador? Pronto. Por algum motivo não está indo. Pronto, agora foi. Eu estava usando ele de cabeça para baixo. Muito bom. Obrigado. Só para saber aqui para quem eu estou falando, quem aqui não é desenvolvedor? Só tem dev, bom isso. Quem aqui não conhece programação orientada a objeto? Todo mundo programador orientado a objeto. Agora faz o palestrante feliz. Levanta a mão aí quem desenvolve em Java. Boa. Beleza, sou javido também. Nada contra quem está desenvolvendo em outras linguagens, mas vocês estão perdendo uma boa oportunidade de serem felizes. Então, quem aqui não conhece Solid? Desenvolve orientado a objeto, mas não conhece Solid, não aplica no dia a dia. Tá bom, são poucos, então a maioria aqui também conhece Solid. Então a gente vai passar mais rápido dessa primeira parte, que é só para manter todo mundo assim na mesma página, nivelar, e ter certeza que todo mundo vai acompanhar o conteúdo aqui até o final. Então vamos lá, falar rapidinho sobre abstração. A abstração, ela na verdade nada mais é do que você representar no seu sistema objetos e entidades da vida real. E isso, quando você começa a pensar, fazer essa relação com a vida real, fica muito mais fácil para você definir seus contextos, domínios e objetos. Acho que hoje a gente comete muitos erros no código porque a gente perde o foco, perde a atenção nesse ponto que é básico, que a gente aprende lá atrás da abstração. Então, a gente vê classe Deus e algumas outras coisas aí, muito acoplamento, porque a gente para em algum momento de fazer esse tipo de abstração. E vocês vão ver que eu vou fazer abstrações aqui na apresentação em alguns momentos. Bom, aqui explicando um pouquinho sobre orientação a objeto, né, para quem não conhece. Então, como que a gente está trabalhando essa questão de abstração, né? A gente tem ali as entidades, tem as características, os métodos lá, que são as ações, e como a gente está representado, vocês vão ver que eu vou usar também alguns diagramas, então só para o pessoal ficar por dentro também de como vai ser, do que eu vou estar falando. Falar um pouquinho de Solid, eu vou falar mais especificamente dos dois primeiros princípios, que tem uma relação muito grande com os design patterns que eu vou apresentar hoje aqui. E a gente vai falar do Single Responsibility e o Open Closed, e são dois que eu sou muito fã, e são dois que são muito fáceis de você começar a usar. Você pegar os 5 princípios do Solid e falar assim, cara, vou começar a usar isso no meu código hoje. A chance de você errar, ela acaba sendo maior. Se a gente começa dando esses 2 primeiros passinhos, é muito mais fácil para a gente entender os outros. Então, e são coisas bem simples de você aplicar no seu dia a dia, no seu código. Dá para você chegar já na sua empresa segunda-feira e falar, cara, aquela refatoração que eu vou fazer, já vou fazer seguindo o princípio de responsabilidade única. O princípio de aberto e fechado para uma refatoração, às vezes, não é o mais simples de se fazer, vai mexer em bastante coisa no código, mas dá para fazer também. Vamos lá. E aí, mostrando aqui um pouquinho sobre a questão de responsabilidade, né, única, como que a gente não deve trabalhar. Então, acho que eu cheguei perto demais aqui, né? Foi mal. Então, a gente tem um código aqui, onde
tá tudo meio misturadão, né? Quando a gente olha aqui a tela da esquerda, agora que eu estou vendo que talvez para quem está no fundo não fique tão visível assim, mas a gente tem um monte de métodos aqui que está tudo misturado, método de cálculo, método de exibição, método que deveriam estar no repositório, que são métodos de manipulação de dados, persistência. E aí lá na direita a gente já está vendo isso organizado numa visão de responsabilidade única, onde eu começo a ter uma classe com responsabilidades específicas. Então, eu tenho uma classe que ela vai cuidar de fazer os cálculos, vai manipular dados, eu tenho uma outra classe que vai manipular dados, persistir dados, e tem uma terceira classe ali, onde eu estou trabalhando com a exibição desses dados. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo de cartão de crédito. Quando eu estou fazendo uma operação com cartão de crédito, aí tem uma coisa bem bacana, que é importante, o Solid te ajuda muito quando a gente está falando de manutenabilidade de sistemas. Infelizmente, é comum ainda nos sistemas que a gente tem hoje, os que foram criados aí há 4, 5 anos atrás, e alguns 4, 5 meses atrás também, infelizmente, você ter sistemas onde você, comparando isso com o carro, é como se você trocasse a roda do pneu do carro, porque furou, e o motor para de funcionar. Uma coisa não deveria ter menor conexão com a outra, mas sabe-se lá por que furou o pneu, o motor para de funcionar. Agora que eu vi, a gente tem uma TV aqui que eu posso usar. Beleza. Então, o conceito de aberto e fechado vai ajudar a gente bastante nisso aí. O que visa isso? Quando eu começo a trabalhar desenvolvendo em cima de interfaces e não em cima de classes concretas, eu tenho a possibilidade de ir aumentando esse sistema e melhorando, colocando novas responsabilidades, novas funcionalidades nesse sistema sem quebrar o que já está funcionando. Então, se eu tenho um cartão de crédito e começo a colocar numa classe só todos os tipos de pagamento do cartão de crédito que é possível ter, se eu comecei no meu sistema implementando um cartão Visa e está lá há 6 meses funcionando, recebendo os pagamentos, cliente feliz, empresa feliz, faturando, e de repente 6 meses depois a empresa fecha uma parceria com a Mastercard e fala, cara, agora está na hora de a gente começar a receber com a Mastercard, e eu mexo na mesma classe onde já está o Visa, e dá um pau, dá um bug quando isso vai para a produção. Aí aquele povo que estava todo feliz fica todo infeliz, porque parou de receber em todos os cartões. Antes eu recebia no Visa, quando eu vou colocar a Mastercard, eu paro de receber no Visa e no Mastercard. Isso é um caos. Na hora que eu começo a usar o conceito de aberto e fechado e começo a desenvolver em cima de interfaces, eu minimizo esse tipo de problema. Porque quando eu coloco um novo cartão de crédito seguindo esse princípio, eu não quebro a funcionalidade que eu já tinha e eu garanto que o pagamento que eu recebia com os 2, 3 cartões que eu tinha anteriormente, eles vão continuar funcionando. Cara, isso é importantíssimo e isso faz com que a gente tenha segurança para fazer hot deploy. A gente pode fazer deploy qualquer momento do dia, com segurança, não tem mais aquela coisa, escolhe janela, vai fazer o deploy no final do dia, porque se der pau, a gente dá um rollback. Cara, não tem isso. Uma vez que você está trabalhando em cima de interfaces, você garante que o seu sistema, o que já estava funcionando, vai continuar funcionando. E aí vamos falar um pouquinho dos design patterns. Vamos lá, a gente falou um pouquinho de abstração, manutenção, herança, interface, Solid, acoplamento, e como que essas coisas todas agora elas vão se juntar, né? O primeiro ponto aqui para a gente ter importante e que muda tudo assim na nossa visão, acha que strategy e factory, eles são usados para a mesma coisa, e não são. Ele é um design pattern, no caso do factory, criacional, ele é para criação de objetos, e o strategy, ele é um design pattern comportamental. Ele tem muito mais a ver com a tua lógica do que com a organização e criação desses objetos dentro do teu sistema. Vamos lá. Vamos começar falando do factory aqui.
E aí eu trouxe como exemplo, eu falei das abstrações, né? Imagina a maquininha de sorvete lá do Burger King. A funcionária ela sabe como fazer o sorvete, como tirar o sorvete da máquina. O padrão é sempre o mesmo. Ela pega a casquinha, coloca na posição, vai girando para fazer aquele movimento bonito do sorvete da casquinha e pronto. Mas ela não necessariamente sabe com antecedência qual é o sorvete que ela vai fazer. Ela tem 3 opções. Ela pode fazer de baunilha, ela pode fazer de chocolate ou ela pode fazer um misto. É mais ou menos o que acontece quando a gente está usando o Factory. Você vai usar o Factory justamente quando você não sabe qual tipo de objeto especificamente você vai utilizar. Um exemplo que a gente tem no nosso sistema, a gente está na fase agora de arquitetura de uma funcionalidade que a gente vai ter que implementar muito em breve. A gente vai receber, a partir de agora, eu trabalho num setor de franquias da Ambev. E o nosso sistema ele tem, por características, nesse momento, trabalhar com um tipo específico de franquia. Mas, no futuro próximo, ele vai trabalhar com vários tipos de franquias diferentes. Então, ele está se preparando para trabalhar com franquias do tipo Chopp Brahma Express, Bar do Urso, que é da Colorado, o Bar da Spaten, Patagônia e vários outros tipos de franquia. E a gente vai receber do time de cadastro o cadastro da empresa nova que está sendo criada. Cara, a gente recebe isso, a gente não sabe qual empresa vai estar sendo criada. Cara, pode estar sendo criado franquias de 4, 5 tipos diferentes. Então, nesse sentido, nesse caso, vai fazer muito sentido a gente usar um Abstract Factory, onde a gente vai ter uma classe abstrata, e dessa classe vão surgir as classes que vão construir os objetos. Então, quando a gente receber esse objeto via JSON, por exemplo, a gente vai identificar qual é o tipo de franquia, passa isso para um factory de empresa, e esse factory vai começar a criar as classes corretamente de acordo com a franquia que está sendo criada ali. Um outro método que a gente tem é o Factory Method, que particularmente eu não gosto muito, que é você ter um método de fábrica. Em vez de você trabalhar com uma classe de fábrica, você trabalha com um método de fábrica dentro de um objeto. Eu não gosto porque, muitas vezes, isso, principalmente quando mal aplicado, gera muito acoplamento. Então, se a gente partir do princípio da responsabilidade única do Solid, é melhor que a sua fábrica seja uma classe separada só para isso. Aqui a gente tem um antipadrão de projeto. Se vocês forem observar aqui, a gente tem uma classe Factory, que ela está dentro de uma classe detalhe de nota fiscal. Então, imagina que eu tenho um Factory que, na verdade, é um inner class. E isso não é muito legal, porque imagina que para eu estar instanciando essa classe fábrica, eu tenho que instanciar um objeto antes que ela. E muitas vezes, isso quando mal construído, você está instanciando o objeto que deveria ser o objeto que a tua fábrica vai construir. Isso faz menos sentido ainda. É aquela história do que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, fica bastante confuso e ruim quando você tem um caso onde a sua fábrica é uma inner class. Um outro antipadrão que a gente vê aqui é a fábrica sendo utilizada para manipulação de dados. Então, você, em vez de estar manipulando os dados dentro da sua entidade, com métodos getters e setters e tal, você está usando isso, está manipulando isso dentro da sua fábrica. A fábrica tem métodos onde você vai fazer mudanças de atributos dentro dela. No caso aqui, a gente percebe que tem um método aqui, empresa factory, por exemplo, que ele passa como parâmetro aqui, ele recebe como parâmetro um objeto empresa, e é um método, por exemplo, que ele cria, teoricamente, ele deveria criar a empresa com e-mail. Cara, você não cria no seu código nenhuma empresa recebendo só um e-mail. A empresa tem que ter um CNPJ, tem que ter uma inscrição estadual, municipal. Então, isso já é uma primeira falha, assim, não fica muito bacana. E aí esse método pega a instância da classe e simplesmente muda o atributo dela, passando lá o e-mail que ele recebeu como parâmetro. Então, também não é uma coisa
muito bacana, muito correta de se fazer. Vamos lá falar um pouquinho do Strategy. Qual é a grande diferença agora do Strategy? Eu não estou mais tão preocupado com a criação do objeto, mas eu estou preocupado com o meu fluxo de dados, né? Eu estou preocupado com o fluxo de processamento ali, com o meu algoritmo. Vamos pegar como exemplo aqui um sistema qualquer de mapas de roteirização. Isso a gente usa muito lá na Ambev também, né, para as entregas com caminhão, parte de logística é muito forte na Ambev. E aí, mas eu trouxe, por razões de segurança e tudo mais, não trouxe código da Ambev para mostrar aqui, até porque o design part tem o nome de strategy, não é à toa, né? Ele guarda a estratégia da empresa. Mas eu trouxe como exemplo aqui o próprio Google Maps, para a gente ter uma visão de quando é interessante você usar o strategy. Você imagina que no Google Maps você está traçando uma rota. E aqui eu coloquei a rota, por exemplo, de um dos hotéis que a gente tem na região, aqui para o centro de convenções. Cada vez que eu troco essa rota, eu estou fazendo, que eu troco o meio de transporte, eu estou refazendo essa rota, recalculando essa rota, porque a rota do carro, por exemplo, ela é diferente da rota que eu faço a pé. A pé, eu não estou preocupado, por exemplo, com ruas que é mão contra mão, não tem, pelo menos por enquanto, não tem mão contra mão em calçada, então ele calcula de maneira diferente. Da mesma forma, se você for calcular um novo meio de transporte, sei lá, com drone, eu vou fazer uma entrega com drone, muda completamente o cálculo que você está fazendo também da tua rota. E você pode ir testando isso, né? Você pode o tempo inteiro ir clicando num ícone e no outro e ficar trocando a maneira como ele está calculando essa rota. Cara, na verdade, o que eu estou trocando ali é a minha lógica de programação. Eu não estou tão preocupado com o objeto em si, mas para mim o que importa é o contexto e a lógica que eu estou utilizando. E aí vocês imaginam que cada vez que, puxando, né, como que a gente está juntando o design pattern com o solid, como que esses métodos, né, esses princípios, eles se cruzam. Cara, isso aqui nada mais é do que o conceito de aberto e fechado e responsabilidade única. Porque você imagina que cada vez que eu estou criando uma rota nova, através de um meio de transporte novo que eu estou clicando ali, eu não deveria quebrar os antigos que eu já tenho. Imagina você está entrando com, sei lá, vou fazer entrega com robô daqui para frente. O drone a gente já está testando, mas a gente vai fazer entrega com robô. Cara, eu não posso quebrar as entregas que eu já faço com transporte terrestre, com caminhão, por exemplo. A gente tem agora esses veículos leves tripulados, né, que a gente viu, acho que até no Fantástico teve uma reportagem sobre isso. Se eu crio um sistema novo desse também, um algoritmo novo para calcular a rota, que a gente não sabe nem como vai ser a regulamentação disso. Cara, eu posso voar a qualquer altura, eu posso voar por qualquer caminho, eu vou começar a ter vias aéreas dentro de cidade, como tem para avião, né, vou ter essas avenidas aéreas, a gente não sabe. Então, esse cálculo, o ideal é que ele seja apartado o máximo possível, né? Ele tem que ser desacoplado do meu código. E aí um exemplo aqui de como a gente usar isso, como que a gente faz. Cara, eu vou ter o meu contexto, que é a classe lá, é a parte do meu código, do meu sistema, onde eu vou estar chamando realmente esse algoritmo, e eu faço ele usando interface. Então, dentro do meu strategy, vamos pegar o exemplo de novo ali do Google. Imagina que o meu strategy ali, a minha interface é rota. Então, eu tenho ali um método, né, uma assinatura de método, que é o calcular rota, e cada objeto novo que eu vou criando ali embaixo, que são os objetos concretos, né, que a gente chama estratégia concreta, ele vai implementando a minha interface, a minha strategy, e vai implementando esse método calcular rota. Então, para cada meio novo de transporte, eu vou criar uma classe nova ali embaixo. E eu garanto que eu não estou quebrando o meu código anterior. E aí eu falei que a gente ia falar dos dois primeiros princípios do Solid, né? Mas tem um bônus aí que a gente, quando está fazendo isso aí, e a gente está usando strategy, a gente está usando muitas vezes sem perceber o princípio da substituição de Liskov. Bárbara Liskov era uma
ela não está viva ainda, ela é uma desenvolvedora estadunidense, e ela desenvolveu essa teoria, esse princípio, onde uma classe que é uma classe filha, ela precisa substituir uma classe pai sem quebrar o sistema. E é o que a gente está fazendo aqui. Porque todas as estratégias que eu crio, uma vez que você está implementando a interface, está desenvolvendo para a interface, não para classes, você garante esse princípio de Liskov. Então, para cada estratégia de rota que eu tenho, ele pode rota caminhão, rota carro, rota a pé, rota bicicleta, rota drone, todos eles podem substituir no sistema, podem ser utilizados no sistema, onde eu vou receber ou passar por parâmetro um strategy, né, o rota strategy, que é a interface. E aí um pouquinho do diagrama de sequência, que é um diagrama que eu amo, mostrando como isso funciona. Então, cada vez que o meu contexto chama estratégia, ele chama uma estratégia, calcula o que ele precisa calcular e tem um retorno. Troquei de novo. Cara, ele vai chamar uma segunda estratégia, calcula o que tem que calcular e tem um retorno. Cara, onde faz muito sentido você usar o strategy? Onde eu faço simulações e eu troco o tempo inteiro o meu algoritmo de cálculo. Um outro exemplo, quando você está fazendo simulação de financiamento. Cara, você pode estar... Eu vou lá e faço uma simulação de financiamento, por exemplo, imobiliária. E aí tem um monte de regra que eu não lembro todas elas, mas se você entra no teu banco para fazer uma simulação dessa, tem lá cálculo pré-fixado, com juros pré-fixados, pós-fixados, com base no FGTS, do IOF, cara, são várias coisas diferentes. Então, toda vez que você ficar mudando esse cálculo o tempo inteiro, fazendo simulações, faz muito sentido você usar o strategy. Ele vai deixar o seu código muito mais eficiente, muito mais limpo, com desempenho muito melhor. Onde eu preciso tomar cuidado? Cara, quando eu estou criando tantas estratégias a ponto de deixar o meu sistema muito complexo. Mas aí vem um outro design pattern que te salva, que não vai dar tempo da gente falar hoje na palestra aqui, mas esse já é de propósito para vocês depois darem um feedback positivo e pedir para que eu volte numa outra edição falando de outro design pattern, que é o Flight Weight. O Flight Weight ele é um design pattern que ele te ajuda a trabalhar com vários objetos, quando você tem um contexto onde você tem muitos objetos com granularidade muito pequena. E fica para uma próxima aí a gente falar um pouquinho do Flight Weight, que ele ajuda bastante quando você está trabalhando com strategy. Vamos lá. E uma coisa que eu sempre falo para a galera que trabalha comigo, assim, pessoal, quando eu vou palestra e tudo mais, é que não existe código feio. O feio é não escrever o código. Então, como a Yara mesmo falou aqui, né, no início, antes de eu subir aqui, cara, você precisa começar a escrever código. Você só vai conseguir criticar o teu código daqui a 5 anos se você não teve medo de escrever código agora. Se você tem código para ser criticado. Então, escrevam. Cara, e a gente só aprende fazendo. Desenvolvedor não é formado com livros, com textos, com artigos, com vídeos. Ele é formado também com isso tudo que eu falei. Mas o desenvolvedor, cara, ele é forjado mesmo, no dia a dia. É escrevendo código, é fazendo, é errando, é aprendendo. Então, não deixem que o medo impeça vocês de aplicar esses design patterns. Cara, vocês vão errar no início? Pô, com certeza. Eu errei pra caramba no início, quando comecei a usar design patterns, Solid. Cara, fiz muito. Exemplos como esse aqui que eu mostrei, cara, fiz também. Então... Mas é aquilo, você vai precisar começar a fazer hoje, para daqui a 2, 3 anos olhar e falar assim, cara, como ali, 3 anos atrás, eu não entendia de design patterns, como eu não entendia de factory, como eu não entendia de strategy, e por aí vai. Então, não tenham medo de fazer. Bom, e é isso aí, falando um pouquinho de mim. Tem um QR Code que aqui cortou um pouquinho, mas é o QR Code do meu LinkedIn. Não sei se a gente consegue ajustar a tela, subir um pouquinho, mas também não é muito difícil, pelo nome, não é muito difícil me achar no LinkedIn. Pode me chamar lá para bater um papo, trocar uma ideia, e eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho, mas respondo. Bom, e é isso.
como vocês podem ver, assim, os meus hobbies antes era jiu-jitsu, que, né, pela minha forma física dá para ver que eu parei ele tem um tempinho, com a pandemia. E agora eu fiquei só nos games e nas séries, e quem tiver querendo a fim de jogar um Battlefield também, o 2042 pode me convidar. É isso aí. Algumas das empresas que eu passei. E se vocês tiverem dúvidas, a gente tem um tempinho ainda aqui, tem alguns minutinhos. Se tiverem dúvidas, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade.